E aí, meus irmãos, beleza? Desculpa aí a ventaninha aí, mas esse pequeno vídeo aqui é pra me retratar aí, sabe? Porque eu acho que eu exagerei e meditando, né? Meditando com o Pai, eu pedi assim um esclarecimento, né? Pedi um esclarecimento ao Pai se estava exagerando, se tinha sido duro demais. E realmente o Pai me repreendeu e me fez enxergar o meu erro, né? O meu dolo. Eu até tentei insistir, mas quando se tem consciência e a gente ouve, né, a voz da razão, que é o próprio Criador, sobre o nosso espírito, né? Então o Pai nos fez entender. Então eu pedi a Ele, né, Pai, me instrui, me faça entender o que tenho que fazer, o que tenho que falar, né? Porque às vezes eu deixo o homem dominar o meu ser carnal, né? O ser animal, né? Não racional, mas sim um animal dominar. Às vezes acabo falando bobagem, acabo falando besteira, né? Então o Pai me instruiu, né? Eu me deitei e ao me deitar ele me esclareceu as coisas. Então eu tive um sonho, né? Sonhei que estava construindo uma casa e a casa que eu estava construindo era com barro. Então eu dava formas à casa com barro, entendeu? E é muito interessante sonhar com barro, essas coisas. Então o Pai me esclareceu, né? Aí eu fui na sua palavra e tá lá claramente, eu sou o barro, né? Ele é o oleiro. Ele é quem me ensina, ele é quem me instrui. Então ele me instruiu na sua palavra, né? Então, de tudo que eu falei no último vídeo aí, meus irmãos, o que está errado, o que está equivocado, é porque eu queria fazer justiça para quem não precisa mais de justiça, porque essas pessoas que estão lá no presídio, que eu falei no vídeo, né? Elas já foram julgadas e já estão pagando pelos seus crimes, né? Então eu seria injusto. Então o pai me esclareceu. Ó, filho, para que você não venha se culpar e para que você não venha se punir lá na frente e que seu coração não venha se encher de tristeza, né? Não é assim. Faça justiça, né? Mas para quem está precisando de justiça. Então aqueles que entristeceram o meu coração e de outras pessoas que estão sofrendo muito, eles estão soltos, entendeu? Eles estão soltos e eu não estava pensando direito, eu não estava raciocinando direito. Mas como eu tenho um Pai maravilhoso, né, que me instrui e que... Desculpa o vento aí, meus momentos aqui é muito forte. Então, como eu tenho um Pai maravilhoso que me instrui, me dá entendimento, é aquele que me alegra quando estou triste, é aquele que sempre está presente na solidão, entendeu? Porque se eu falar para você que eu tenho amigos que me consola, que me traz alegria, eu não tenho, meus irmãos. Tipo assim, eu tenho muito amigo mesmo, mas é amigo de trocar uma ideia, de bater um papo, entendeu? De se divertir. Mas aquele amigo que
consola, que, sabe, quando você tá mal, que te dá um abraço, que te dá um beijo. Só tem o pai, entendeu? Até porque eu sou um pouco carente nessa parte, porque eu não tive uma pessoa paterna, né? Então isso me fez ter me faz me sentir um pouco triste às vezes, né? Mas tudo bem. Então ele me fez entender, né? Que os que merecem a punição ainda estão soltos, entendeu? E isso é o declínio de uma cidade inteira. Como é que eu posso falar? O pecado de um homem é o pecado de uma cidade inteira. Por quê? Porque não tem o Criador, entendeu? Não tem disciplina, não tem o temor ao nosso Pai, entendeu? Então, se um erra, é declínio de toda uma sociedade, entendeu? É pecado de toda uma cidade, entendeu? Porque se as pessoas fossem educadas, fossem civilizadas, tivessem coerência, amor de verdade, né? Tivessem misericórdia pelo seu próximo, né? Não aconteceria as coisas que acontecem, entendeu? Mas lembrando que o Pai me repreendeu, não é em tudo que falei, entendeu? Porque a justiça ela vai vir. Só que agora vai vir de uma forma mais justa, entendeu? Porque aqueles que entristeceram o coração de muitas pessoas, eles estão soltos, entendeu? Estão soltos. Então a justiça será conforme a palavra do nosso Pai, entendeu? Não conforme a minha. Então eu estava analisando uns vídeos hoje, né? Sobre esses terremotos que está acontecendo aqui no país, na Bahia, né? Aí o Pai me fez entender uma coisa, sabe? Uma coisa bem interessante. Aí eu pensei assim, né? Pai, por que não, né? Por que não levar esses terremotos até essa cidade, né? Que tanto nos ofende, que tanto nos causou dor e tristeza, não só para mim, mas para muitas pessoas. Aí essa cidade, meus irmãos, eu me lembrando dela, que eu já passei várias e várias vezes por ela, é uma cidade feia, sabe? Cheia de morro, as casas é tudo pendurada nos morros, é um negócio tipo favela mesmo, tem aquelas imagens de favela. Então, só que é bem no centro da cidade, dessa cidade, ela é cheia de morro, os prédios em cima dos morros, é um negócio feio, é uma cidade feia, é uma das cidades de Minas Gerais que é feia demais, horrível. O centro parece uma favela, entendeu? Coisa feia, a arquitetura é feio, tudo é feio. Então, eu pensando, né, Pai, por que não transferir esses tremores, esses terremotos, né? E incluir também aí umas tempestades, uns raios, né? Para essa cidade, para essa nação em declínio social, né? Terrível, né? Porque os presos já estão pagando a sua sentença, né? Então não seria justo por causa de alguns outros pagarem, né? Então eu peço perdão aí pelo meu erro, pelo meu pecado, né? E o Pai, eu conversando com o nosso Pai, em espírito e verdade, ele me deu umas broncas, né? Não é assim. Mas só que a bronca do Pai, ela é maravilhosa, porque além dele dar a bronca, ele fala assim, ó filho, é para que você não venha se entristecer e se condenar lá na frente, para que você não entristeça seu coração, mas seja justo,
Então a justiça é essa daí, entendeu? Seja feita conforme a palavra do Pai, entendeu? E que esses terremotos aí, ó, peguem um novo destino, né? Que vá lá pro estado de Minas Gerais. E de preferência nessa cidade feia, horrível que eu tô falando aqui. Que é uma cidade feia, entendeu? Feia e o centro da cidade é tipo uma favela, é cheio de morro e os prédios tudo em cima dos morros. É uma coisa feia, entendeu? Então, que a justiça seja feita conforme a palavra do Pai, não conforme as minhas palavras, porque eu sou homem, né, meus irmãos? E o homem está condicionado à carne. A gente falha, a gente erra, né? Não existe ninguém justo nessa terra, entendeu? Eu mesmo não sou justo. Então seja conforme a palavra do Pai, entendeu? E é isso aí, é só me retratando aí, porque eu sou homem, eu sou um ser humano. Eu fico com raiva, eu sinto tristeza, eu sinto angústia. Não sou melhor do que ninguém, cara. Mas eu tô querendo ser bom, né? Eu tô querendo melhorar a cada dia, entendeu? E o Pai é quem nos ensina. Então eu, né, conversando na minha oração, não é nada em público não, meus irmãos, que nosso Pai odeia isso aí, ó. A gente é mulher do Pai, a gente tem que ter intimidade com o nosso Pai, entendeu? Ele nos vê como filhos e como uma mulher virgem e imaculada. Como é que você vai estar casada com seu marido e você é igual uma prostituta que sai falando para Deus e para todas as pessoas do mundo aí as suas coisas íntimas, né? É você e o Pai. Mas depois de uma boa conversa, depois de um bom papo com seu marido, com seu pai, com seu esposo, aí você pode trazer tudo a público, né? Porque já foi acertado, né? E é isso aí, Pai, seja feito conforme a tua palavra e que a justiça venha, porque não é porque eu estava irado e com raiva que a justiça não vai vir, não. O Pai me repreendeu porque eu ia ser injusto, entendeu? Mas agora eu serei justo. Eu não, né? A palavra do Pai será justa. Porque os que causaram e ainda estão causando terror, ainda estão à solta, entendeu? E é culpa da sociedade, entendeu? É culpa da nação. Então, os que for forte, que se aguente, os que for santo, que se santifiquem mais ainda, e os que forem sujo, que se sujem mais ainda, né? E assim receberão cada um a sua porção, beleza? Fiquem na paz, meus irmãos, e perdoa nós aí, beleza? Jeremias, capítulo 18. O Eterno disse a Jeremias: levante-se, vá à casa do oleiro. Quando chegar lá, falarei com você. Então fui à casa do oleiro, e não deu outra. O oleiro estava lá, trabalhando com sua roda de madeira. Sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontece às vezes quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Então veio a mensagem do Eterno a mim: eu não poderia fazer exatamente como faz esse oleiro, povo de Israel. Assim como esse oleiro trabalha com o barro, eu trabalho com vocês, Israel. A qualquer momento, posso decidir arrancar uma nação pela raiz e me livrar dela. Mas se o povo se arrepender da vida desregrada, posso reconsiderar e recomeçar com eles. Se em outra ocasião eu decidir plantar um povo ou uma nação, e eles não cooperarem e não me derem ouvidos, também posso reconsiderar e desistir dos planos que eu tinha para eles. Portanto, transmita minha mensagem ao povo de Judá e aos cidadãos de Jerusalém. Perigo.
estou preparando o castigo de vocês, fazendo planos contra vocês. Arrependam-se da sua forma dissoluta de viver. Consertem a vida. Mas eles vão dizer descaradamente: por que deveríamos fazer isso? Qual é a vantagem? Vamos viver como sempre vivemos, não importa o que aconteça. Mensagem do Eterno. Sondem por aí. Investiguem as nações pagãs. Alguém já ouviu algo parecido? A Virgem Israel tornou-se uma prostituta. A neve alguma vez desaparece dos picos do Líbano? Os córregos que descem de seus montes alguma vez secam? Mas meu povo me abandonou para adorar a grande mentira. Eles saíram do caminho do velho e bom trilho, e agora abrem picadas através da vegetação rasteira, num emaranhado de raízes e trepadeiras. Sua terra vai virar uma grande confusão, o memorial de um tolo que sempre será motivo de piada. Os viajantes que por aí passarem vão balançar a cabeça, sem acreditar no que veem. Vou espalhar meu povo diante de seus inimigos, como folhas velhas perante o vento forte. No dia de sua desgraça, eu lhes darei as costas e irei embora. Não conseguirão nem mesmo vislumbrar meu rosto. Salmo 37. Não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve eles secarão como grama cortada e murcharão como flores ao sol. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu. Que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno. Não esconda nada dele e ele fará o que for preciso. Legitimará sua vida à vista de todos, e como o sol do meio-dia declarará a sua inocência. Aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele. Não se incomode com os que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Refreie sua ira, jogue fora sua raiva, esfrie a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão sua recompensa. Antes que você perceba, os ímpios terão sumido. Você encontrará vazio o lugar em que costumavam estar. Agora são os simples que tomam conta dele, desfrutando uma enorme bonança. Os maus não suportam os bons. Obcecados querem matá-los. Mas o Eterno não perde o sono por isso. Para ele, os maus são uma piada sem graça. Os homens violentos brandem a espada, retesam o arco num gesto exibicionista. Estão lá fora para atacar traiçoeiramente o inocente, para agredir o bom homem que passeia tranquilo. Mas uma casca de banana os derruba de cara no chão. Um completo vexame. Menos é mais, e mais é menos. Um justo dominará 50 ímpios, pois os ímpios são um fracasso moral. Mas os justos contam com a força do Eterno. O Eterno observa atentamente os cidadãos decentes. O que eles fazem não será esquecido tão cedo. Em tempos difíceis, eles manterão a cabeça erguida. Mesmo com prateleiras vazias, eles estarão satisfeitos. Mas os que desprezam Deus desaparecem. Os inimigos do Eterno serão eliminados, rapados como videiras em época de colheita, diluídos como fumaça em ar rarefeito. Os ímpios pegam emprestado e não devolvem, mas o justo faz doações. O homem abençoado pelo Eterno consegue tudo no final, mas o mesquinho é afastado do caminho. O homem fiel caminha de acordo com o Eterno. Ele é feliz e seu caminho é conhecido pelo Eterno. Se cair, não ficará muito tempo no chão, porque se apoia no braço do Eterno. Antes eu era jovem, e agora sou um velho de barbas grisalhas, mas nem uma única vez vi o homem temente a Deus ser abandonado, ou seus filhos perambulando sem rumo pelas ruas.
Ele sempre tem para dar e emprestar, e seus filhos o deixam orgulhoso. Vire as costas para o mal. Trabalhe pelo bem e não desista. O Eterno ama esse tipo de atitude e nunca abandona os amigos. Viva assim e o sucesso está garantido. Mas os indignos serão excluídos. Os bons são plantados em boa terra e têm raízes profundas. Os justos mastigam a sabedoria com prazer. A sua língua articula a virtude. Seu coração bombeia a palavra de Deus como sangue pelas artérias. Seus passos são firmes e constantes. Os ímpios põem alguém a seguir o justo e fazem tocaia para matá-lo. Mas o Eterno alerta, também está vigiando. Os ímpios não conseguirão tocar nem mesmo num fio de cabelo dele. Espere confiante no Eterno. Não abandone o caminho. Ele dará a você um lugar ao sol, enquanto você observa o ímpio ser desbancado. Já vi ímpios inchados, coachando baboseiras pretensiosas. Olhei de novo e tudo que restava era uma bola furada e murcha. Observe a alma saudável. Examine a vida correta. Há um futuro garantido para os íntegros, mas o rebelde será logo descartado. A alma insolente estará num beco sem saída. A vida livre e espaçosa vem do Eterno. Ele é nossa fonte de proteção e segurança. Aqueles como nós, cuja força está no Eterno, têm proteção contra o mal. Quando corremos para o Eterno, Ele nos salva. Lucas, capítulo 21. Ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre depositar 2 moedinhas. Ele comentou: a pura verdade é que esta viúva deu muito mais que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, enquanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Um dia algumas pessoas estavam ao redor de Jesus conversando a respeito do templo. Tinham orgulho de sua beleza, do esplendor de suas pedras e das ofertas memoriais. Jesus afirmou: chegará o dia em que tudo isso que vocês admiram, este edifício, vai virar um monte de ruínas. Eles perguntaram: mestre, quando isso vai acontecer? Que sinal teremos de que isso ocorrerá? Jesus disse: cuidado com os enganadores. Muitos líderes vão aparecer com identidade falsa, alegando: eu sou o Messias, ou o fim está próximo. Não caiam nessa armadilha. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Assim é a história. Ainda não é o fim. Ele continuou: nação lutará contra nação e governo contra governo, em escala crescente. Grandes terremotos ocorrerão em vários lugares. Também haverá fome. Em alguns momentos parecerá que o céu está caindo. Mas antes que alguma dessas coisas aconteça, vocês serão presos, perseguidos e levados aos tribunais e à prisão. A situação irá de mal a pior. Vocês serão torturados e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão intimados a testemunhar, mas fiquem tranquilos desde agora. Não se preocupem com isso. Vou dar palavras e sabedoria a vocês. Seus acusadores ficarão sem resposta. Vocês serão entregues por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Não há como dizer quem exatamente irá odiar vocês por minha causa. Mesmo assim, cada detalhe do corpo e da alma de vocês, até os cabelos da cabeça, está sob meu cuidado. Nada irá se perder. Fiquem firmes, é a única exigência. Fiquem firmes até o fim. Vocês não vão se arrepender, pois serão salvos. Quando vocês virem soldados acampados ao redor de Jerusalém, saberão que ela está prestes a ser devastada. Se nesse tempo estiverem vivendo na Judéia, fujam para as colinas. Se estiverem na cidade, saiam correndo. Se estiverem no campo, não passem em casa para pegar um agasalho. Esse será o dia da vingança. Tudo o que está escrito a respeito desse dia irá se cumprir. Será muito difícil para as grávidas e para as que amamentam. Uma tragédia terrível,
grande ira. Muitos irão morrer como moscas, outros serão presos. Jerusalém estará sob o domínio dos estrangeiros, até que as nações terminem o que tiveram permissão para fazer. Vai parecer que o universo descontrolou. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro em pânico, o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura. Então eles verão o Filho do Homem. Ele será recebido em grande estilo. Uma recepção gloriosa. Quando tudo isso começar a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida. A vitória está chegando. Como ilustração, ele contou uma história. Olhem para a figueira. Qualquer figueira. Quando as folhas começam a aparecer, o verão está chegando. Será a mesma coisa naquele dia. Quando virem essas coisas acontecerem, estejam certos de que o reino de Deus está próximo. Não façam pouco caso do que digo. Não estou falando apenas a uma geração futura, mas a esta também. Essas coisas vão acontecer. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão, aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso não durmam no ponto. Orem sempre, a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação, e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Ele passava os dias no templo ensinando, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras. Todo o povo chegava bem cedo no templo para ouvi-lo. Se liga no som, no beat, Siginês, caso monstrão. Nascido em Asgard, primogênito de Odin, comprometido a espalhar esse bem de onde eu vim. É destinado a defender a posição como um deus, respeitado pelos que temem, mas também pelos meus. Correspondente a Zeus, me torno um grande guerreiro, incumbido de impor a paz no universo inteiro. Mas me deixei corromper, querendo a satisfação, e a guerra foi o retorno da minha inquietação. Como minha punição, fui exilado da terra, junto a mim meu martelo preso a uma grande cratera. E agora pelo pecado cessei minha rebeldia, sem força da qual havia uma grande simpatia. E aquilo que eu não sabia vinha com o tempo afinal, e a humildade veio pelo amor de uma jovem mortal. Como no grande final, aprenda minha lição. De um sacrifício leal nasci o rei do trovão. Dificuldades passei, mas eu me ressaltei. Prevalecer em comum, grande Deus do trovão. Nasci pra ser rei, isso só eu sei. Só ator comanda a guerra e eu trago a compreensão. Dificuldades passei, mas eu me ressaltei. Prevalecer em comum, grande Deus do trovão. Nasci pra ser rei, isso só eu sei. Só ator comanda a guerra e eu trago a compreensão. A luz brilhante que amedronta o mal no próprio covil. Exuberância insistente da qual ninguém nunca viu. A resistência imbatível que porta um Deus invocado, e a inteligência com resiliência que torna importante seu punho pesado. Posso lutar sem um olho ou com ferimento no braço, contra uma força comum ou um gigante de aço. Quanto mais sinto cansaço, mais vejo um monte em luta. A diligência do meu amor será de longe a mais nobre conduta. Em mim habita o talento que afasta a escuridão. Sou como estrondo causado na luz que bate no chão, e o terror dos que pensam em tomar minha posição. Mas meu comando eu retomo com meu martelo na mão. Meu coração possui carga de uma energia constante. Na trovoada é visível o brilho que cruza o céu. Das divindades me tornei de longe a mais importante. Quando a verdade adotou-me como quem comanda o réu. Dificuldades passei, mas eu me ressaltei. Prevalecer em comum, grande Deus do trovão. Nasci pra ser rei, isso só eu sei. Só ator comanda a guerra e eu trago a compreensão. Dificuldades passei, mas eu me ressaltei. Prevalecer em comum, grande Deus do